Olá, pessoal. Bom, faz tempo que eu não posso, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês de algo que a gente poderia ter falado antes, mas vamos falar agora que a gente está um pouquinho mais bem embasado, com vários conceitos, sobre os símbolos de desigualdades. A gente está acostumado a usar muito o símbolo de igual. O igual, ele é meio que simples de se explicar heuristicamente, sem muito formalismo, porque duas coisas são iguais, a gente não precisa se aprofundar muito no formalismo. Mas quando a gente tem uma outra forma de comparar, por exemplo, o número 3, ele é menor do que o número 6, que é menor do que o 9. Um exemplo. Como que a gente simboliza isso? A gente usa os seguintes números. O 3 ele é menor do que o 6 e o 6 é menor do que o 9. Esse é o símbolo que nós usamos que simboliza menor. E reciprocamente tem o contrário. Se nós quisermos falar que o 10 é maior que o 8 e o 8 é maior que o 5, a gente usa o mesmo símbolo, mas virado para o lado contrário, representa maior. Se você for pensar em uma analogia para decorar isso, você poderia dizer o seguinte: percebe que são basicamente boquinhas, para a direita ou para a esquerda. A boquinha está virada sempre para o lado que é maior. Então, 3 menor do que 6, então a boquinha está virada para o 6. 10 é maior do que 8, então a boquinha está virada para o 10 e não para o 8. É como se fosse uma boquinha do jacaré procurando mais coisas para ele comer. Esses símbolos representam, então, não são coisas que não são iguais. São, em vez de ser igualdades, são desigualdades, por assim dizer. E da mesma forma temos um outro que nós chamamos de o símbolo de, né, quando não é igual, quando é diferente. 3, por exemplo, o 5 e o 4 não tem uma relação crescente entre esses três números, mas eu sei que o 3 é diferente, sinal de igual cortado do 5, que é diferente, sinal cortado do 4. Esses símbolos podem parecer simples, mas eles têm muitas utilidades. Ah, bom, e da mesma forma, nós temos também uma maneira diferente de expressar essas coisas com um pequeno detalhe a mais. Se você tiver, por exemplo, o número 4 e o número 5, você sabe que o 4 ele é menor do que o 5, boquinha virada para o 5 porque ele é maior. Mas ele também é menor ou igual ao 5. Sempre que você coloca esse tracinho embaixo, você está dizendo que o número é menor ou pode ser também igual. Uma das duas coisas é verdade. Pelo menos uma delas. E analogamente, o 6 para o 5, o 6 ele é maior que o 5 ou igual ao 5. Uma das duas coisas é verdade. Nós sabemos que ele é maior, mas o símbolo maior, igual, menor, igual também serve para isso. Nossa, mas para que eu vou introduzir mais esses dois símbolos quando os dois anteriores, os, quando só o maior e o menor, estrito, nós chamamos de as desigualdades estritas, já suprem. E essas de baixo são não estritas. Então, existem pequenos detalhes que diferem das duas coisas. A gente não pode mergulhar muito fundo nisso, porque é, é um assunto extremamente complicado que a gente só vai entender direito nas disciplinas de ensino superior, que seria análise real, para entender a fundo mesmo qual é a enorme diferença entre as duas coisas. Mas a gente pode ter um pequeno vislumbre da seguinte maneira. Imagine que eu quero os números reais, né, todos os números que são maiores do que 1. E eu quero comparar com os números que são maiores ou iguais a 1. Vou tentar desenhar o que isso significa. Bom, aqui está a reta, onde está o número 0, aqui está o negativo, aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3 e vai indo. A gente está representando numa reta os números. Eu vou pegar somente os maiores que 1 nesse primeiro. Então, o 1 está aqui. Vou pegar todos os maiores que ele. Então, meio que na reta, todos os números, incluindo os quebrados, os não inteiros, estão inclusos. Só que percebe,
maiores que 1. O 1 não está incluído. O 1 não é maior que ele mesmo. Então, são somente os maiores que ele. Bolinha aberta no 1. Certo? Nós chamamos de bolinha aberta porque ali é um ponto em aberto. São todos os maiores que 1. Você pode pegar um número bem perto de 1, tipo 1,1, 1,01, só que tem que ser maior do que 1, sem chegar no 1. Nós chamamos de bolinha aberta. Agora, por outro lado, se eu quiser os números na mesma reta, 0, 1, 2, não vou fazer todos para poupar tempo. Mas eu quero pegar todos maiores ou iguais a 1. Maiores que 1 ou iguais a 1. Maior ou igual significa que o igual está incluso. Então, nesse caso, nós chamamos de bolinha fechada. Eu estou incluindo essa possibilidade nesse caso. E o porquê que isso é importante? Muitas vezes a gente quer descrever quais são os números possíveis em uma coisa. Então, imagina que você quer escrever todos os números que estão entre 0 e 2. Então, a gente vai na reta, tá aqui o 0, tá aqui o 1, tá aqui o 2, tá aqui o 3, aqui estão os negativos. Bom, o que isso significa? O que essa instrução nos diz? Entre 0 e 2. Então, eu vou pintar todos os números que estão entre o 0 e o 2. Mas espera, o 0 está incluído? Está. Ó, eu quero os x's que são maiores ou iguais a 0. Então, bolinha fechada no 0. Eu quero os menores ou iguais a 2. Menor ou igual a 2. O 2 está incluído nessas bolinhas. E quando isso ocorre, nós usamos a seguinte notação. O primeiro número, 0, está incluído, então o colchete está virado para ele. Vírgula, o 2. O 2 está incluído, então o colchete está virado para ele. Por que isso é importante? Esse caso é diferente do seguinte que eu vou mostrar. Se eu quiser agora os x's que são estritamente entre 0 e 2. Não pode ser 0 nem 2. É só maior que 0 e menor que 2. Então vamos aqui. Entre o 0 e o 2. E o 1 está aqui no meio. Então, da mesma forma, eu vou pintar todo mundo na metade do caminho. O 0 não está incluído, então bolinha aberta. O 2 não está incluído, então bolinha aberta. Como isso fica na notação de intervalos? Bom, o 0 não está incluído, então o colchete vai ficar de costas para ele. E o 2 também não está incluído, o colchete vai ficar de costas para ele. Quando o colchete está virado para o número, ele está incluído. Quando ele está de costa, ele não está incluído. E tem casos até diferentes. Por exemplo, se você quiser 0 incluído, mais o 2 não incluído. Então, vai aqui, o 0 até o 2. A gente vai pintar tudo até o 2. O 2 não está incluído, bolinha aberta. E o 0 está incluído, porque é menor ou igual no 0. E aí fica como notação de conjunto, o 0 está incluído, então o colchete está virado para ele. E o 2 não está incluído, o colchete estará de costas para ele. Isso é muito importante, porque a gente ainda não falou de funções, mas quando a gente fala em função, a gente precisa determinar quais números que podem entrar nela. E imagina que a função tem o seguinte formato. Ela vai pegar e dividir por x menos 2. Se você tentar colocar qualquer número aqui embaixo, vai ter um caso em que vai acontecer o seguinte problema. Vai surgir uma divisão por 0. E quando surgir uma divisão por 0, não está bem definida. Você gera um absurdo. Então, o que acontece? A gente precisa escrever quais números que podem entrar aqui. E uma possibilidade seria todos os números do 0 até o 2. Eu incluo o 2? Não. Colchete virado por 2, eu estaria incluindo o 2. Se eu colocar o 2 ali embaixo, ó, 1 dividido por 2 menos 2, vai ficar 1 dividido por 0. O 2 não pode estar incluído. Eu posso colocar todos os números antes do 2. Mesmo 1,998888888. Mas eu não posso colocar o 2. Então, eu escrevi isso da seguinte forma. Do 0 até o 2, mais colchete de costas para o 2. O 2 é o ponto em aberto, em que não está incluso. Mas todos os antes dele, não importa o quão quebrado seja, estão.
Esse é só um exemplo do porquê isso é importante, mas muitas vezes a gente tem que escrever todos os números até aquele ponto, excluindo ele. Para isso que serve também o sinal de desigualdade. Somente os que são menores. Colchete aberto nele. Tudo bem, gente? Vou encerrar por aqui, senão o vídeo fica muito grande. E até a próxima. Tchau, tchau.